Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus? Esses dias eu vi um pregador dizendo assim, olha, uma pessoa estava lá falando de Jesus Cristo, mas ela não estava evangelizando, né? Não estava evangelizando. E eu também, às vezes, eu encontro pessoas dizendo assim, você tem que pregar o evangelho, a centralidade de Cristo, isso, aquilo, né? Mas, será que esses argumentos são verdadeiros ou são falsos, né? Então nós devemos ir para a palavra de Deus e pensando sobre isso, conhecendo a palavra, falei, vou repartir com os irmãos, porque às vezes tem irmãos que falam, mas eu não faço nada para o reino de Deus. Será que você não faz mesmo? Será que você não faz? Né? Então devemos ir para a palavra para nós não nos deixarmos se abater por alguém que vem, olha, você não está fazendo o correto, isso não é o certo. Eu encontro muito isso, né? Certa vez uma senhora pentecostal me chamou para ir visitar uma doente. E eu senti que eu não deveria ir. E aí chegou lá, vamos lá orar por ela tal. Aí alguma coisa dizia para mim, não ore. Aí, e querendo instruir como que a gente deveria fazer. Se nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos deixar Deus, naquela pessoa, se aquela pessoa é de Deus, deixar ela fazer conforme o dom que Deus deu. E aí a mulher me cutucou, você não vai orar não? Você não vai orar? Eu falei, não, então eu vou orar. Aí ela pediu para a pessoa, posso orar por você? A pessoa que estava doente lá, na beira da morte. Não, eu não quero oração não. Eu tenho minha religião, não quero oração não. Entenderam? E assim acontece conosco, né? Comigo acontece muito. Você só fala uma coisa, você, por exemplo, no meu caso aqui, às vezes eu ensino a palavra, às vezes eu prego, às vezes eu abro o olho, mostro onde estão os lobos devoradores. É assim que eu faço, é um dom que Deus me deu. Discernir espírito, né? Que espírito que está na outra pessoa, né? Então devemos tomar cuidado com isso. Então vamos para o capítulo 12 de 1 Coríntios, vamos ver o que a palavra de Deus fala, né? Versículo 4. Primeiro, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Agora o 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então vamos ver aqui. E há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, tem um ministério aqui. Qual é o ministério? Tem uns que tem um ministério de várias formas. Então vamos ver aqui quais são esses ministérios que às vezes as pessoas se incomodam, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Quer dizer que já está tendo diferença aqui, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E a outros, a profecia. E a outros, o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. Tem gente que tem discernimento espiritual, o espírito que está naquele pregador não é espírito santo de Deus. Então aí você vai falar onde é que ele está errado, né? Nós devemos ser desse jeito. Mas às vezes o diabo usa uma pessoa para poder oprimir você, oprimir nós, querendo tomar o lugar do Espírito Santo de Deus, o lugar do Espírito Santo de Deus, para operar em nós, né? E o outro texto também que eu quero ler é no livro de Romanos 12, 5. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Olha, presta atenção, bem atenção, para nós entendermos, para nós não deixarmos sermos enganados ou dissuadidos por pessoas que não conhecem a palavra, né? Olha o que diz a palavra aqui. 12, 5, Romanos. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou ao que exorta, usa esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Vocês estão notando aqui que se for pegar hoje essas pessoas que criticam, você só fala disso ou fala daquilo, mas você não está pregando o Evangelho, né? O Evangelho é tudo isso. O Evangelho está dizendo aqui, ó, exortar, até de repartir, você tem alguma coisa, começar a repartir, você ajudar um irmão nos bastidores. Teve alguém que disse, mas o que eu estou fazendo na obra de Deus? Eu falei assim, você cuida de fulano, ele é um servo de Deus, você cuida dele? Cuido. Você está fazendo a obra de Deus. Aí se vier esse tipo de gente falar, você não está pregando, né? Agora, olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 5, vamos ler aqui, o capítulo 5, e o que diz aqui, aliás, capítulo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelista. Evangelista é aquele que evangeliza. Está vendo que nem todo mundo evangeliza? Vocês estão percebendo aqui a diferença, né? Os dons de Deus que Deus distribui são diferenciados, né? São diferentes uns dos outros. Vocês estão percebendo isso aqui? E há outros para pastores e outros doutores, né? O apóstolo Paulo tinha vários dons, o dom de ensinar, de pastorear, ele tinha o dom de doutor, de ser doutor, de conhecimento, ele tinha todos esses dons. E tem pessoas que Deus dá vários dons. Vocês já leram lá a parábola dos talentos, que uns ele deu a mais, outros deu a menos, e assim é conosco. Isso aí é bem claro para a igreja, né? Então, meus amigos, meus irmãos, eu espero que você aí não deixe o diabo colocar certas coisas na sua cabeça. Quando Jesus curava as pessoas, Jesus falou assim, ó, vai, o que Jesus falava para ele? Vai e anuncia as coisas que Deus fez por você. Jesus poderia dizer, vai evangelizar, mas Jesus não disse isso para ele. Mas Jesus disse para outros, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas aqueles que ele curou, falou, ó, vai lá e começa a testemunhar o que Deus fez por você, começa a falar o que Deus fez para você. Vocês estão entendendo agora? Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Porque tem pessoas que pegam um texto e se amarram naquele texto. Igual eu vi esse pregador famoso. Não, porque tem que pregar, a pregação é isso. Mas será que ele nunca leu esses dons aqui, que cada um tem um dom? Aí talvez ele olha para uma pessoa que tem o dom da fé. Lá no seu quarto, ele está orando pelas pessoas. E esse pastor nunca viu ele se manifestando em alguma coisa. Aí vai se incomodar com ele, né? E tem pessoas que se incomodam, eu vejo isso. Acontece muito comigo isso, né? As pessoas se incomodar quando eu estou exortando, quando eu estou ensinando, quando eu estou pastoreando. O que é pastorear? Quando eu vejo um lobo, aí vou lá e digo o nome dele. Quando eu vejo um lobo trazendo comida estragada, as pessoas se incomodam com isso, né? Espero que o Espírito Santo tenha aberto a tua mente para você compreender a palavra de Deus. Eu li para você. Se você não entendeu, porque você não pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é de Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não vai nos ouvir. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.